Vamos fazer um mergulho profundo aqui agora, em um caso de constelação que atendi, onde a paciente queria olhar para os seus relacionamentos. E a gente vai ver como é que estava, né, a indisponibilidade desses parceiros no relacionamento, o que é que isso, onde é que estava a causa disso, a origem disso. E ela autorizou eu fazer essa gravação e disponibilizar isso para que a gente possa trazer aqui como forma de estar demonstrando os trabalhos da constelação familiar. Essa constelação foi bem interessante, que eu fiz ela em consultório, não foi online. Eu a fiz em consultório, usando dois tipos de representantes. Usei os bonequinhos que eu tenho lá no meu consultório, e usei representante mesmo, pessoa, que foi a doutora Solange Mãe, que é minha mãe, psicanalista há mais de 30 anos, e que faz esses trabalhos também da constelação juntamente comigo. Então eu vou conduzindo, vou fazendo todo o movimento. Na hora de entrar no campo com as peças-chaves, eu a coloco e ela faz todo esse movimento, né, de acessar aquele campo, seja do pai, seja do avô, e eu vou falar aqui para vocês o que é que isso tudo aconteceu. Bom, então no primeiro momento eu trabalho de forma oculta e peço para a paciente lá escolher, né, um bonequinho que pudesse representar o fator 1. Eu já tenho descrito quem são os representantes de cada fator. Então o fator 1 representava a própria cliente, e eu só vinha revelar isso durante lá o mês, depois que a constelação, né, se configura e ela pode acessar aí o inconsciente dela, né, dessa maneira, de forma oculta, tirando julgamento, tirando qualquer tipo de interferência do nosso racional, né, porque aparentemente era uma paciente que trazia um ótimo relacionamento com os pais e tudo mais. Mas quando a gente mergulha mais profundo, a gente vê os conteúdos que tem ali e o que é que estava, né, por trás. Então, vamos lá. No primeiro momento eu vou pegar aqui essa representante, como se fosse a representante que ela escolheu lá, que foi uma representante já numa postura mais infantil. E aí ela posicionou assim. Ela vem entrando aqui no campo, posicionou. Twix, você vai ficar aqui no meu campo agora, Twix. Agora que você quer um carinho. Então vamos lá. Essa representante entrou. E aí a primeira coisa, né? Pergunto o que é que tá sentindo, qual é a sensação, o que é que pensa e o que sente ao olhar para esse representante. E aí ela vem e coloca que sente, né, desespero, uma sensação de desespero. Guarda isso aí. Então eu pego e mando ela escolher um representante. Vai lá nos bonequinhos e escolhe um representante para o desespero. E aqui eu vou escolher esse representante para o desespero, e ela posiciona. Onde você sente que está no campo esse representante? Aí ela coloca aqui na frente. Lá no meu consultório, essa bonequinha da infantil, que era bem mais uma criança, está assim, sem querer olhar. E o representante do desespero está assim, sem querer ouvir. Ou seja, postura, né? Uma postura mais infantil. E ela olha isso e fala, poxa, é como se eu realmente não consigo ver e quero ver o que realmente aconteceu, né? E também não quero ouvir, tem uma postura de não querer ouvir, de não querer saber ao mesmo tempo. Então, bom, vale colocar aqui que ela veio para investigar seu relacionamento, tá? Problema sério aqui no relacionamento que ela estava com a pessoa. E vale colocar também que é uma paciente que ela nasceu com um problema congênito na face, onde nasce com aquele afastamento dos ossos na face. Ela já nasceu assim, né? Então, só que ela já tinha feito uma cirurgia corretiva lá aos 18 anos de idade, e a sua face estava perfeita, tá? E ela me coloca que isso nunca foi um problema para ela, que ela nunca olhou para isso se sentindo vítima, né? E a gente vai entender depois os motivos. Bom, e aí depois disso, depois dela pegar o representante do desespero, eu mando ela pegar o representante para o fator 2. E aí ela pega um representante para o fator 2
eu vou escolher esse bonequinho aqui, ela pega lá um representante pro fator 2 e coloca aqui atrás dela. Ao colocar aqui, o que é que ela me traz? Qual a sensação? Ela fala assim, eu sinto que tem uma carga, que tem um peso, tem algo aí que vem, né, desse representante, e ela sente esse incômodo. Então eu pego aqui um representante da carga, olha o piano, e coloco aqui. Lá no consultório eu não usei essa pecinha, eu usei uma bola de papel do lenço umedecido e coloco aqui. Então, no primeiro momento, é isso aqui que ela tem. Ela olhando para o desespero e tem uma carga atrás dela de algo que vem anterior a ela, que acompanha aqui. Ela não sabe, mas esse aqui, ó, é o pai dela, ainda não tinha revelado para ela. E o que vem aqui dessa carga, desse ancestral. Até então não sabia o que é que tinha acontecido lá. Depois do fator 2, eu peço para ela incluir o fator 3. E aí, ao incluir o fator 3, ela pega, vou ver aqui, mamãe dela, que ela não sabe. E vem, posiciona aqui ao lado, tá? Fica assim. Depois desse movimento eu peço fator 4, que vai ser o primeiro marido dela, que ela já havia se separado. Ela olha aqui, eu escolho esse aqui, ela coloca aqui ao outro lado. E ela sente como se tivesse uma proteção, quisesse algo, mas ela não faz mais sentido, mas é como se fosse algo que quisesse a protegê-la. E aí eu peço o fator 5, que foi justamente o relacionamento atual. E ela posiciona esse fator 5 aqui, bem aqui atrás. Tá? E aí, ela já tinha me contado lá que o pai, lá na entrevista que a gente faz, né? Na dinâmica que a gente faz, ela já tinha me contado que o pai havia perdido o seu avô, é descendente aqui, né? De estrangeiros que vêm de fora, tinha perdido o pai dele aos 12 anos de idade. Então eu pedi que colocasse, eu aí conduzi, entrei e coloquei esse vovô aqui, atrás desse pai, né? Quando ele entrou aqui atrás desse pai, ela me conta a seguinte história, que esse avô morreu num acidente muito repentinamente. Ele trabalhava em uma obra e algo caiu lá, se desprendeu das alturas de um guindaste, de um andaime, sei lá o que, e atinge esse avô, que tem uma morte imediata. Olha isso. E ela é uma pessoa que nasce com a sua face já manifestando algo, uma carga que ela sente, que a acompanha desde sempre. Bom, esse avô, ao morrer, deixa a esposa, e eu preciso colocar a presença dela aqui. Eu escolho uma representantezinha para a vovó, coloco ao lado aqui do vovô. Ele deixa a esposa com 5 filhos, tá? No primeiro momento é que eles não entram ainda, mas daqui a pouco a gente vai entrar. E aí ela me conta outra tragédia, tá? Outra tragédia. Qual é? O vovô, ao morrer, 2 meses depois, a vovó não aguenta isso, não aguenta essa perda e morre também. Uma morte de amor, um movimento de ir para a morte atrás desse marido, e deixa todos os filhos órfãos. E cada um vai ter um destino, cada um vai para um lugar, tem um que vai para o orfanato, enfim. Os irmãos, eles são afastados, eles são, né? Cada um vai seguir para um determinado familiar, faz esse movimento. Quando ela coloca isso, eu digo a ela, olha, veja bem, você precisa ver que aqui existe algo muito trágico no destino dos seus avós. E não deve ter sido nada fácil para os seus tios, todos crianças. Olha, o pai tinha 11 para 12 anos. Todos crianças ficaram
sem os pais, ficaram órfãos de pais. Ou seja, existia uma indisponibilidade do pai, do paterno, né, do masculino, para esse pai. Então, esse pai, na verdade, ele estava assim, ó. Ele estava olhando para esse pai o tempo todo e ela estava olhando para onde? Na verdade, olhando aqui para esse vovô. Porque ela pega, né, e faz esse movimento aqui, ela quer entender. E aí é que ela começa a ver. E aqui a gente vê que o marido atual, o parceiro atual, não é nem marido, mas o parceiro atual tá aqui, praticamente aqui, ó, linkado com esse aqui. Esse aqui que já é o ex-marido, que ela só no final foi trabalhar isso aqui, essa questão, né, tá aqui mais ao lado. Então eu solicitei que ela fosse lá e escolhesse. Perguntei quantos irmãos o pai teve, então no total eram 5, ela escolhe 4, sendo que um deles havia morrido de queda de avião, ou seja, algo que vem do alto, né, e cai. Muito similar ao destino do pai, do avô dela, algo que vem do alto e cai, me atinge. Então, nessa hora, ela vai lá e escolhe os bonequinhos todos pequenininhos, intuitivamente. E aí ela traz os bonequinhos e vai posicionando aqui, ó. Eu falo pra ela, vamos colocando esses filhos todos diante aqui desses pais. Agora é hora de começar a fazer os movimentos. E quando ela faz isso, coloca isso, e ela sente uma coisa tão assim forte dentro dela, ela olhando essas cargas aqui, olha isso. Assim se desenhou a configuração da constelação. Então aí nesse momento, o que é que foi feito, né? Primeira coisa que eu fiz, eu conduzi essa neta a esse avô, porque eu percebi que no campo, esse avô, apesar de estar, esse pai está olhando para ele, então existe uma indisponibilidade desse pai para essa filha, por isso que esses homens indisponíveis, por isso que esses homens, um manifestando aqui sintoma de esquizofrenia, esse aqui completamente desajustado na vida, e uma pessoa que precisa enganar os outros, né? Precisa vem numa conduta que não é correta, tá? E por conta disso causando prejuízo e mais prejuízo, e ele tinha sofrido um acidente de carro recentemente. A sorte que ela falou, a sorte dela é que ela não estava junto com ele nem no carro dela, porque ele capotou o carro e ele se quebrou todo. E aqui entra a vida, né, exigindo essa compensação de débito e crédito, que é uma pessoa que é uma tomadora clássica, ela toma, né, muito, ela só quer tomar das pessoas, e ela inclusive faz isso de maneira lesando os outros, né, mentindo, né, e cada vez mais só tomando. Então é uma pessoa que tem problemas sérios com os pais, que precisa olhar para os pais para poder fazer esse movimento de foi suficiente, eu não preciso mais, e daqui eu sigo, porque senão eu sigo na vida ainda achando que todos me devem, que todo mundo me deve, que a vida me deve, como ele fazia com ela, como se ela ainda devesse algo a ele e ele quisesse tomar algo. Por quê? Porque ela era uma pessoa que estava aqui a serviço de tudo isso aqui para tentar o quê? No fundo, ela queria era salvar esse avô, mas isso era algo que era impossível de fazer. Então, e esses homens aqui completamente, né, indisponíveis, precisando de muita ajuda, e ela pegava esses homens, acolhia, colocava, levava para dentro da casa dos pais, fazia todo o movimento lá, de fazer tudo que era possível, né? Nesse movimento, que isso aqui é uma coisa que ela vai precisar ainda olhar em terapia, dar continuidade para sair desse lugar e amadurecer e crescer e sair dessa relação de dependência e codependência que eu fico, né, nessa vulnerabilidade, quando eu não tava com isso aqui, ó, ainda esse fluxo fluindo na vida do lado meu paterno, né, de me sentir protegida, de me sentir amada e não precisar buscar isso fora a qualquer custo. Então, quando eu faço, vamos lá, aí eu faço esse movimento aqui, ó, coloco ela diante do vovô. Vamos olhar esse movimento aqui. Olha que coisa linda. Então, deixa eu chegar só um pouquinho mais para cá. Eu coloco ela diante desse vovô, e aí lá foi trabalhado na seguinte maneira, né? Eu solicitei que ela viesse e colocasse a doutora Solange no campo desse avô. E ao entrar nesse campo veio uma profunda dor e uma profunda sensação de culpa por ter morrido de forma tão repentina. Olha isso.
Então esse avô manifestava essa culpa e essa neta, né, pôde falar muitas coisas para esse avô, dentre elas dizer o quanto ele fez falta, o quanto ela gostaria, né, que ele estivesse aqui, o quanto ela sentia muito pelo destino dele. E essas frases já são frases que vão curando todo esse processo e retirar essa carga que vem, porque isso foi um trauma que aconteceu na família, mas um trauma que já está lá se manifestando lá na frente, e que ela nasce inclusive, né, manifestando isso fisicamente. Essa dor foi uma dor muito profunda, era preciso dar lugar para essa dor, manifestar essa dor para que essa dor possa ter o lugar dela. E ela olha, então ela pega na mão desse avô, ela fala para esse avô o quanto ela sente muito por tudo que tinha acontecido, o quanto ela sente, né, por ele não ter ficado mais tempo e por ter tido esse destino, né, e pela avó também, pela avó ter ido. Então ela vai a esse avô, restaura esse lugar e deixo com você esse seu destino. Então é nessa hora ela pega esse piano que está todo aqui com ela e devolve para cá. Então nesse momento ela concorda com esse destino do avô e pode finalmente integrar esse avô dentro dela, dentro do coração dela. Então depois que ela faz isso, óbvio, ela fazendo aqui pro avô e pra avó, só que lá eu tava com o representante do avô pelo que aconteceu, e depois eu mando ela fazer o movimento também com a avó, sentindo muito a partida dessa avó. E na alma ela tava aqui, todos os filhos olhando para esses pais, né? E aí na sequência ela retira a representante do campo do avô e coloca agora a representante no campo do pai. E nesse momento eu, né, coloco 2 âncoras de solo lá no consultório para representar esses pais atrás do pai dela. E a representante, quando entrou no campo do pai, deu toda a vazão a essa dor, todo choro, toda falta, toda a dor que sentia da ida tanto desse pai quanto dessa mãe. E foi preciso deixar que isso ficasse por algum tempo. Olha, foi uma sessão bem demorada, bem profunda, foram mais de 2 horas de sessão, onde a gente veio camada a camada, ou seja, ela trouxe uma situação aqui na área de relacionamento, mas que no fundo estava na família de origem, na ancestralidade, né? Então, quando a gente às vezes manifesta muitas vezes aqui problemas na área de relacionamento, a gente precisa respeitar a hierarquia, né, das esferas da vida. E onde a gente começa? A gente começa na esfera do nosso pai, da nossa mãe. E é de lá que a gente já traz muitas cargas, muitos conteúdos que precisam ser olhados, precisam ser dissolvidos, digeridos, né? Para poder deixar a nossa alma mais leve e trabalhar nesse campo denso que é como se fosse uma grande areia movediça, e a gente não consegue se mover, a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue entender o que acontece, porque no fundo ela estava como? Ela estava assim, ela não conseguia enxergar, e ela agora de fato via o que estava acontecendo, e uma vez visto não tem como desver. Então quando esse pai, ele chora, a própria representante né, física, pessoal, se vira e se volta para esses pais e pode manifestar o quanto sentiu de falta desses pais, o quanto ele sentiu medo pela falta dos pais, medo da escassez, medo de morrer também, medo de não dar certo. Olha quanto medo. E mesmo assim esse homem teve uma força gigante dentro do seu processo, porque ele conseguiu, né? Ele conseguiu vencer e seguir para a vida e ter os filhos. Ele casou, teve 2 filhos, teve negócio, prosperou, enfim. Mas é preciso reconhecer e dar esse lugar para essa dor e deixar essa dor se dissolver. Então a gente faz essa reconciliação e ela sentindo uma leveza e sentindo uma grandeza disso tudo está acontecendo, porque esse fluxo agora estava sendo restaurado e podia migrar, chegar nela, porque esse pai não estava disponível. E depois que a gente faz toda essa reconciliação na alma desse pai, né, com o seu pai, ele se volta aqui para ela e finalmente essa filha que disse: eu não me senti amada por ele. Olha isso. Um relacionamento aqui no mundo externo muito bom, mas no fundo, na alma, qual era? Eu não me sentia amada. Ela sentia completamente carente, né? Ia buscar homens que também estavam indisponíveis, porque esse pai estava o tempo todo indisponível na alma para ela.
Então ela vem para esse pai agora e faz essa reconciliação com esse pai, toma verdadeiramente esse pai no coração, abraça esse pai. Enquanto ela está lá nesse movimento abraçada no pai, eu ia falando as frases de solução, circulando ambos aqui, né? Ela abraçada, a representante, a doutora Solange, que estava no campo do pai. E ela foi falando muitas coisas para esse pai. Dentre elas, falando: pai, agora eu vejo a sua dor. Pai, agora eu vejo o quanto foi difícil para você perder o seu pai e logo depois perder a sua mãe, a vovô e o vovô. Eles fizeram muita falta, pai, eu sinto muito. E quanto mais eu falava isso, mais ela chorava esse conteúdo e mais ela sentia ela crescer na alma, finalmente, né? E aí todo esse movimento, o pai também falou muitas coisas para ela, muitas palavras, muitas frases de cura que vinham lá da alma. Frase de dizer: eu te amo, minha filha, faça o melhor que você puder de sua vida, eu lhe abençoo. E aí, quando a gente terminou esse movimento, ela pôde finalmente, né, olhou para isso aqui, olhou para essa dor, né, que aconteceu, a gente não tem como mudar isso. O seu pai aqui então se torna disponível. Ela automaticamente olha para a sua representante e aí o que é que ela faz? Ela diz assim: olha, vamos trocar essa representante porque agora você está vendo e eu preciso tirar as vendas do seu olho e vamos colocar uma representante adulta. Eu vou representar por essa peça aqui brilhante, mas na verdade lá era uma boneca, inclusive, que estava gestando, tá? Ela estava barrigudinha. E o que significa aquilo? Significa a mulher em toda a sua potência, no máximo da sua potência. Então, isso trouxe para ela, revelando algo para ela, que ela estava agora livre para manifestar toda a potência da sua alma. Então, a gente colocou ela aqui e aí a gente foi trabalhar, né? E colocou ela ali, coloquei essa representante aqui, né? Isso aqui já dissolvido, sem fazer muito sentido. Ela veio para o ex-marido e fizemos aqui frases de solução, no sentido de dizer que ambos seguiam com o que tinham, né? A fazer um movimento de agradecer por tudo que aprendeu nesse relacionamento e que cada um agora seguia com a sua parte, né? Aqui para esse também, porque esse aqui ela já tinha tomado uma decisão dentro dela de que ela não queria mais ficar com esse homem completamente desajustado, completamente, né, fora da sintonia da vida. Ela reconhece que não se encaixa mais, ó, ele tá tão fraco, aqui tá falando mesmo, ele tá hospitalizado, tá deitado, então ela falando para ele essas frases, né, de desvincular, mas um desvincular com honra, olhando: eu não preciso pagar mais carga nenhuma sua, porque eu não preciso mais pagar lá aquela carga, eu não preciso mais te salvar, eu não preciso mais fazer isso, eu te libero, você, né, pode seguir a sua vida. E ele faz um movimento muito, mas foi interessante que eu coloquei aqui a doutora Solange no campo para representar isso aqui, a gente fazer esses movimentos, e ele sente o quanto ele está errado na sua postura, quanto ele está muito equivocado e o quanto ele realmente precisa, né, de ajuda nesse sentido, ajuda mesmo profunda, terapêutica, para corrigir e para poder seguir. Então, esses dois aqui saem do sistema e ela vem para cá, né? O papai aqui, para a mamãe também, ela pode falar algumas coisas, né? Foi importante falar, eu fiz com que ela fechasse os olhos e se visse diante da mãe, então aí eu já não usei a representante, mas ela fechou os olhos e acessou a mãe, então ela pôde falar que a partir de agora ela, né, iria tocar a vida dela e tomar as decisões, porque a mãe às vezes interferia muito, então ela se posiciona para a mãe, se coloca para a mãe, mas agradecendo, entendendo que tudo que a mãe fez também foi por amor e ela agradece, mas que agora ela precisava seguir, ela precisava crescer, ela precisava sair dessa esfera doméstica e finalmente ir para a vida e poder fazer algo de grandioso com essa vida, que foi o que ela lá fez na promessa lá para os avós: eu vou fazer algo de grandioso e muito bom para vocês. E assim encerra-se, né, essa constelação, essa cliente podendo olhar para isso, entendendo, e ela me diz o quê? Que sai de lá com a profunda leveza na alma, entendendo todo esse processo. Isso não exclui que ela fique muito atenta
né, as ações que ela vai precisar fazer, muita terapia para acessar os seus conteúdos inconscientes, terapia para trabalhar essa relação aqui que ela gera de dependência e codependência nos relacionamentos, para que ela possa amadurecer, para que ela possa sustentar dentro dela as suas decisões, para que ela possa realmente adultecer, transicionar desse lugar, porque ela fez essa transição aqui na constelação, da criança, da inocente, da que não via, né, para um lugar da adulta que se responsabiliza, né, pelos próprios atos e pelas consequências dos seus atos. Então eu espero que vocês tenham gostado, né, essa maratona aqui das constelações que eu trago para vocês, onde a gente pode finalmente parar de carregar os pianos, né, e passar a tocar a nossa vida lindamente. Eu tenho certeza que ela vai tocar a vida dela lindamente. Obrigada por acompanhar até aqui, um beijo e até a próxima.